Vamos resolver mais uma questão que caiu no Enem 2010. Vamos à leitura. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros. Etanol, a produção foi de 40 bilhões de litros. E a de biodiesel foi de 6,5 bilhões. Nesse mesmo ano, a produção brasileira de etanol corresponde a 43% da produção mundial, ao passo que a produção dos Estados Unidos da América, usando o milho, foi de 45%. Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção em 2006. Para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar a sua produção em aproximadamente quantos por cento? Letra A, 22,5%, letra B, 50%, letra C, 52,3%, letra D, 65,5%, ou 67,5%. Bom, tudo está se falando sobre etanol. Produção de etanol. Produção mundial, né? Produção mundial de etanol. 40 bilhões de litros. E aí nós temos a produção brasileira. O Brasil corresponde a 43% da produção mundial. Vamos calcular isso. 43% da produção mundial. 43% é uma fração cujo denominador vale 100. A preposição da significa vezes. Quanto é a produção mundial? 40 bilhões. Posso cortar esse zero com esse. 43 vezes 10, 172. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17. Só que nós vamos dividir por 10, né? 10 vezes 1 dá 10. Então, dividindo por 10, isso fica 17,2 bilhões, certo? Essa é a produção do Brasil. Isso em 2006, não se esqueça que isso é em 2006. A produção dos Estados Unidos. A produção dos Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%. Nós vamos precisar calcular isso em 2006, não se esqueça. 45%. 45% da produção mundial. A preposição dá vezes quanto é a produção mundial de etanol? 40 bilhões. Vou colocar 40 bi.
Posso cortar esse 0 com esse. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 4, 16, com 2, 18. Só que ainda tem 10 vezes 1, dá 10. 180 dividido por 10, isso vai dar 18 bilhões. Essa aí é a produção. Então, o Brasil produz 17,2 bilhões e os Estados Unidos produz 18 bilhões. O que aconteceu agora, senhor? Considerando que em 2009, nós vamos agora para 2009, a produção de etanol seja a mesma de 2006. Então, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, a produção vai ser a mesma em 2006, em relação a 2009. Só que aconteceu uma coisa, e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção em 2006. Então, o Brasil, ele vai continuar produzindo a mesma quantidade, 17,2 bilhões. Os Estados Unidos, ele vai só produzir a metade. A metade de 18 mil é quanto? É 9 bilhões. Então acontece isso, né? Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente a metade de sua produção em 2006. Para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção, que é justamente 43% do Brasil, com mais 45% dos Estados Unidos, somando dá os 88% da produção mundial. Então, deixou-se de produzir quantos litros? Não se esqueça que os Estados Unidos produzia 18 bi, ele só produziu a metade. Então o Brasil vai ter que produzir a mesma quantidade de 2006, mais quanto? Mais esse aumento de 9 bilhões que os Estados Unidos deixou de produzir. E aí ele quer saber, esse aumento que o Brasil vai ter corresponde a quantos por cento desse valor de 2006? Então eu vou ter que transformar esse aumento de 9 bilhões em porcentagem. A porcentagem podemos utilizar a parte sobre o todo, e para transformar isso em porcentagem, basta multiplicar por quanto? 100 por 100%. Então, repetindo, nós queremos calcular 9 bilhões representa quantos por cento de 17,2 bilhões? Então, o total é 17,2 bilhões. A parte é 9 bilhões. Para transformar isso em porcentagem, a gente multiplica por 100%. Vamos simplificar aqui, ó, esses zeros, bilhões. 9 vezes 100 dá 900. Sobre 17,2 vezes 1 dá 17,2. Para dividir 900 por 17,2, nós temos que igualar as casas decimais. Toda divisão de um número inteiro por um número decimal, nós temos que igualar as casas decimais. Então vai ficar 900, só que aí eu vou precisar colocar aqui um zero dividido por 172. Já poderia até ter calculado isso, perdendo tempo, né?
Ei, quanto é a metade de 17,2? A metade de 17,2 é 8,6. 8,6 está quase próximo de... Está um pouquinho maior do que 9. Então, isto aqui, esse resultado, esse 9 representa quantos por cento? Ele é maior que 50, né? Dá 50, alguma coisa. E a letra que nós temos 50, alguma coisa é a letra C. Então, o resultado aqui é esse. Se eu fizer esta divisão, vai dar aproximadamente 52,3%. Volto a repetir. 9 bilhões representa quantos por cento deste valor? 17,2 bilhões, que é a produção de 2000 e 2006. Ora, a metade de 17 é 8,5. A metade de 0,2 é 0,1. Então, 8,5 com mais 0,1 dá 8,6. Então, 8,6 está próximo de 9, né? E 8,6 é 50%. Então, o restante que está faltando será aproximadamente 2,3. Então, sem dúvida nenhuma, a alternativa é 52,3.